Boa noite. Mais uma vez aqui nós reunidos aqui na sexta-feira. Obrigado por aqueles que estão aí nos ajudando a essa conversa que a gente tem toda sexta-feira, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, agradecendo a todos, agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo aos nossos irmãos mentores espirituais que também nos ajudam e nos acolhem nessa sexta-feira, apesar da distância física que em breve deverá estar, não ser mais uma condição nossa. Hoje nós vamos falar no capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item se alguém te ferir na face direita, né? Então, evidentemente que nós temos esse aprendizado hoje, e eu acho que no final da nossa conversa nós vamos chegar à conclusão que muitas das coisas que acontecem conosco ou que acontecem onde a gente vive, né? Elas poderiam e deveriam ser eliminadas quando a gente leva esse conceito aqui, se alguém te ferir na face direita, né, entregue à esquerda. Porém, a gente precisa entender um pouquinho melhor isso, né? Então, o Evangelho ele veio trazer essa luz, né, esse aprendizado para nós que a gente tem que usar na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Vamos aqui pelo computador. Então, disse assim: vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir a tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer te demandar-te, ou seja, aquele que quer de alguma maneira mover alguma ação contra você, né, ou te acionar de alguma maneira, não no sentido jurídico, mas que quer demandar, né, quer te pegar alguma coisa sem ter esse direito, ou seja, aquele que quer te demandar em juízo, e tira-te a túnica e larga-lhe também a capa. Então, antigamente você tinha a túnica, você tinha uma capa aqui em cima da túnica para não sujar a túnica. Então ele fala, se alguém quiser a tua túnica, dê a capa também. E se alguém te obrigar a ir carregando 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000 passos. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Mateus, versículo 38 ao 42. Então aqui é bastante claro, né, que Jesus disse que a gente não deve resistir ao mal, mas se alguém te ferir a face, se alguém te pedir alguma coisa, se alguém te demandar, se alguém te pedir para ser carregado 1000 passos, a outros 2000 passos. Aí ele deixa bem, de uma maneira bem enfática, que nós nunca devemos ter uma atitude igual àquela que nos fere. Então, acho que esse é o primeiro princípio aqui, né? Então, se a gente não gosta de fazer, não gosta de receber, então você não pode e não deve fazer, né? Então, esse aqui é o primeiro princípio que a gente pode tirar, é esse aqui, né? Então, Jesus disse aqui com bastante clareza, né? Não revidais. Mas a gente vai entender aqui que ele fala, os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra, né? Então, às vezes a gente cria uma palavra, a gente cria uma situação que a gente usa a palavra honra, né? E às vezes essa honra, ela esconde exatamente o nosso sentido de vingança, né? Então, se a gente, em vez de falar eu vou me vingar, não, eu vou sustentar a minha honra. Na verdade, você só está trocando uma palavra mais elegante, menos traumática, mas que na verdade você quer pagar o mal com o mal, né?
Então, dão esta suscetibilidade sombria, nascida do orgulho, mais uma vez o orgulho aí sendo exaltado como uma característica, um equívoco que a gente deve eliminar. Então, basicamente, toda lição que a gente tem no Espiritismo, o orgulho está sempre como um grande mal, né? Aliás, fala que é o princípio de todos os males. E do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir a injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas, né? Então aqui também fica um outro ponto de aprendizado bastante claro, né? Que nós temos que ter amar o nosso próximo, mesmo que ele de alguma maneira cometa alguma coisa contra a gente. Isso é bastante evolutivo na medida que você entende que a vida espiritual se sobrepõe a tudo isso. Então, muitas vezes, aquele que ele fala que o senso moral, ou seja, quanto a nossa ideia se limita ao plano físico, então você considera que você não pode levar uma injúria, você tem que retribuir a injúria por injúria e olho por olho, dente por dente. Então, na medida que você concebe uma ação assim, você está contribuindo para que o mal não seja extirpado do planeta Terra, né? Então, por isso que a gente tem que ter uma visão de futuro para que a gente possa entender e possa assimilar algumas das injúrias, algumas dos equívocos que cometem contra nós. E se a gente voltar aqui atrás, a gente vê aqui, olho por olho e dente por dente. Não é assim. Não deve ser assim. Então, sempre que a gente tem um sentimento de vida espiritual, de plenitude espiritual, de evolução espiritual, a gente acaba com orgulho. E acabando com orgulho, você não vai levar olho por olho, dente por dente, nem vai pagar injúria com injúria, nem vai pagar o mal com o mal, né? Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho e dente por dente, mantendo-se harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Então, naquela época que Moisés vivia, a visão da vida espiritual era muito limitada e você só poderia entender esta palavra, né? Ou seja, o mal que me fazes é o mal que eu te retribuo, né? Mas veio Cristo e disse, não resistai aos que vos fizer mal, mas se alguém te ferir a tua face direita, oferece-lhe também a outra. Se você levar isso ao pé da letra, né, você vai falar, mas não é bem assim que deve ser. Realmente não é bem assim que deve ser. A gente não deve encarar isso de uma maneira de as pessoas estão te fazendo mal e você permitir que elas te façam mal. Não é isso que ele quis dizer. Mas ele quis dizer o seguinte, que você não pode ter o mesmo sentimento, a mesma raiva, a mesma ação, né? Então eu vou repetir, não resistai aos que vos fizer mal, mas se alguém te ferir a tua face direita, oferece também a outra. Para o que o orgulhoso, e aí o orgulho outra vez ele vem sendo ressaltado, né? Como toda lição, então a gente vê que como a gente tem que trabalhar o orgulho, e o orgulho ele tem diversas formas, né? Então a gente precisa entender o orgulho. Talvez na próxima sexta-feira eu até vou anotar para mim fazer um aprendizado, assim, um entendimento do orgulho, né? Como é que nós deveremos entender o orgulho? Porque às vezes ele é muito subjetivo de pessoa para pessoa e talvez a gente tenha que dar uma linha geral. Mas o orgulho, todo mundo tem uma linha geral, tem uma noção do que é. E mais uma vez ele fala aí, ó, para o orgulhoso essa máxima parece uma covardia. Ora, para aquele que não tem uma visão espiritual e aquele que o orgulho, quer se sobrepor acima de tudo e de todos, realmente essa palavra, essa frase, ela não pode ser entendida, né? Ela nunca vai entender.
né? Porque o orgulho é uma barreira para a nossa evolução. O orgulho é uma barreira para a gente pagar o mal com o bem. Então é evidente que a pessoa tem um orgulho muito forte, é evidente que ela não vai entender dessa maneira. E olha que não são poucas pessoas que entendem que se der a face direita, eu não vou dar a face esquerda e ainda vou revidá-los. Não são, são bastante pessoas que pensam dessa maneira, né? Que não leva desaforo para casa, né? Porque ele não compreende que há mais coragem, olha só que interessante e que inteligente, né? Porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que se vingar. Absorver um insulto é uma prova de grandeza, é uma prova de caminhar em sentido à evolução espiritual. Porque você tem que segurar um insulto, né? Aqui a gente usa sempre uma palavra, né? A gente tem que engolir o sapo, né? Então a gente tem que absorver isso, tem que internalizar esse insulto, tem que conter a nossa ira, tem que conter a nossa raiva e tem que pensar em amor. Como ele diz aqui, é muito mais corajoso, né? Suportar um insulto que se vingar. É verdade, né? Porque você absorver um insulto contra você ou contra alguém da sua família e segurar a ira, fazer uma oração, vibrar positivo, né? E ter todo esse amor e não querer revidar, realmente é muito mais difícil e muito mais corajoso do que querer se vingar. E isso está no Evangelho, ó. Porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que se vingar. E realmente, né? A boca fica amarga, né? A gente não dorme direito, vai almoçar da dor de estômago, porque a gente tem que internalizar isso e fazer esse insulto virar amor. É muita coragem e muita vontade, né, que a gente tem que ter. Então, por isso que ele fala que é muito mais corajoso, muito mais difícil do que se vingar, né? Então, veja que é uma prova, e a gente falou algumas semanas atrás, que essas são as lições, são os aprendizados que a gente tem que absorver e, através do nosso pensamento, da nossa atitude, conseguir transformar isso em amor, em compreensão, em vibração positiva, né? Então, isso é um exercício diário. E como a gente vem falando nos nossos encontros, simples ações, grandes conquistas, né? Então, não precisa ser, às vezes, um insulto de uma magnitude muito grande. Às vezes, uma palavra mal colocada, um comentário não bem entendido, né? A gente já transforma aquilo numa usina de ira, numa usina de ódio, numa usina de pensamentos negativos, né? Às vezes até hoje, né, o mundo moderno, uma mensagem de WhatsApp mal entendida, um e-mail mal entendido, você já vai, né, já quer praticar a vingança, claro que não a vingança extrema, né, mas você já encara aquilo como um insulto e, às vezes, como eu falei, fica sem dormir, sem comer, com dor de estômago, a boca amarga, porque você não consegue botar aquilo dentro de você e transformar aquilo em compreensão, em amor. Então, está aqui. Para que o orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar o insulto que se vingar. E essa é uma verdade que a gente vive quase que diariamente. Então, e isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente, né? Então, quando a gente vê um irmão nosso que comete um equívoco, ou que insulta as pessoas, ou que te insulta, quando você enxerga a magnitude da vida espiritual, que você sabe que isso é passageiro, fica mais fácil, que é o que ele fala aqui. Então, se você tem que enxergar além do presente, além daquele ato, porque você também comete equívoco, você também comete insultos que às vezes você não percebe,
Ou às vezes a gente pensa que não está insultando, que não está ofendendo a pessoa, que não está fazendo alguma coisa para ela, e nós estamos sim, né? Então a gente também é devedor, a gente também tem débito, e a gente precisa compreender isso, né? Então, muitas vezes a gente exige que as pessoas acertem conosco 100% do tempo. Mas quando ela erra um segundo, a gente já põe os 99%, 1%, quer dizer, põe os 99% para baixo do tapete, entendeu? Já não enxerga mais nada. Então a gente quer muita compreensão, quer muito amor, a gente quer ser encarado como espírito em evolução, que às vezes perdoe nossos insultos, mas a gente tem que praticar isso também, é uma via de duas mãos, né? Então aí deve-se, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra, né? Não, que é aquela olho por olho e dente por dente. Não da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho, se ele for a causa do escândalo, né? Então, ele está falando que não é para levar ao pé da letra, olho por olho, dente por dente, como também não é para arrancar o olho, se ele for a causa do escândalo, não é para arrancar o olho, literalmente, mas é para que você não enxergue, né? Para que você usa a sua visão, o seu pensamento para as coisas boas, né? Então que você consiga, porque se você arrancar o olho e continuar pensando, continuar imaginando coisas não boas, não saudáveis, não é a parte mecânica do olho, é a parte espiritual, né? Então aqui, não adianta arrancar o olho se ele for a causa do escândalo. Você tem que mudar seu padrão vibratório, você tem que mudar os seus pensamentos. Então isso é feito literalmente. Então ele fala aqui, levada às últimas consequências, ela condenaria toda repressão, mesmo legal, e deixaria os campos livres aos maus, que nada teriam a temer, não se pondo freio às suas agressões. Bem logo, todos os bons seriam suas vítimas. Então aqui ele faz o Evangelho faz um esclarecimento muito importante, né? Então ele fala assim, a gente não tem que suportar tudo, a gente tem que se moldar a qualquer tipo de equívoco que cometem contra a gente não pode, como ele fala aqui, não existe freio então para a maldade, claro, sem dúvida. Você tem que preservar a sua integridade física, a sua integridade espiritual, a sua integridade moral da sua família. Isso é lícito. Isso é lícito. Você deve fazer isso até por instinto de preservação. Você não pode, sendo vítima, não ter o direito de se defender. Isso é lícito. Está dentro do nosso programa espiritual, você tem esse instinto de autodefesa. Mas a observação mais importante aqui é o seguinte: o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos nos entregar à boa vontade ao pescoço do assassino. É evidente. Se você vai, se tem um lugar que te faz mal, tem uma pessoa que te faz mal, ou que te insulta, ou que te agride, é evidente que você não vai botar, como ele fala aqui, o pescoço na mão da sua... Não, de jeito nenhum. Você tem o instinto de preservação e assim você deve fazer. Mas olha que interessante, por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa. Você tem que se defender. E deve se defender, mas ele condena a vingança. Isso sim, a vingança sim, porque a vingança, ela é carregada de ódio, ela é carregada de pensamentos negativos, ela é carregada de rancor, onde há vingança não há perdão, onde há vingança não há caridade e não há amor. Então, a defesa, como aqui está falando, ela é lícita. Você tem que se defender, você não é obrigado a escutar ofensa, você não é obrigado a compreender uma agressão à sua integridade física, da sua família, evidente que não. Mas a defesa é lícita, mas a vingança não. Deus condenou a vingança.
A vingança não. Porque eu falei, a vingança ela é uma arma carregada, a munição da vingança é ódio, é rancor, é falta de perdão, são maus pensamentos. Isso você não pode ter. Eu conheci uma pessoa que falava assim, o universo é muito mais sábio para ensinar do que você fazer a vingança. Eu sempre falava isso para mim, cara. O universo, e aí a gente entende como a espiritualidade, Deus, né, o universo, ele é muito mais sábio para fazer a pessoa entender o erro do que ele cometeu do que você. A você não cabe isso. Né? O universo é muito mais sábio que você para fazer isso de uma maneira muito mais inteligente. Então, a vingança ela é carregada de ódio, de orgulho, e isso não. Isso a gente não pode. Então ele fala aqui, dizemos-nos para oferecer uma face, quando formos batido na outra. Disse por outras palavras que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tem de reduzir-lhe orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir. Então aqui é bastante interessante que ele diz aqui, olha, que não devemos retribuir o mal com o mal. Quando ele fala assim, que baterem com a face direita, ceder a esquerda. Então aqui, na linguagem entendível nos tempos atuais, é que você nunca deve retribuir o mal com o mal. Porque mais mal é igual mal maior. Então se a gente quer viver num mundo de plenitude, se você retribui o mal com o mal, você está botando mais mal no ambiente. Você está botando mais vingança no ambiente. Então não se deve retribuir o mal com o mal. Então que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a reduzir-lhe orgulho. O que será que ele quer, que nós podemos entender com isso? Então não se deve retribuir o mal com o mal, entendemos, né? Porque onde você gera mal, o mal se engrandece, o mal se estabelece, né? O mal se cria, né? Mas ele fala que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a reduzir-lhe o orgulho. Porque quando a gente retribui o mal com o bem, ou simplesmente vira as costas e emite um bom pensamento e vai embora, o que a gente diminui com isso? O orgulho, né? Então, às vezes, aceitar com humildade, no sentido da palavra aqui, não é aceitar não é retribuir o mal com o mal, mas aceitar com humildade, ou seja, usar aquilo como uma lição. A gente falou algumas semanas atrás que a palavra humildade tem o sentido de aprendizado, tem o sentido de você poder aprender. Então aqui ele está falando, olha, aceitar com humildade, ou seja, aceitar com sabedoria algum mal, alguma situação não muito saudável para você, alguma situação equivocada que fizeram. Então aceitar com humildade, ou seja, aceitar com sabedoria, tirar algum proveito daquilo, né? Por quê? Vai reduzir o orgulho. Porque onde há sabedoria, há amor, há bons pensamentos, não existe orgulho. São coisas antagônicas, né? Onde tem um, não há outro. Onde tem muito amor, tem pouco orgulho. Onde tem muita sabedoria, tem pouco orgulho. Onde tem muita humildade, tem pouco orgulho. Né? Então, é interessante que ele fala aceitar com sabedoria, que aqui ele coloca a palavra, né? Porque tende a reduzir nosso orgulho, porque é duro. Às vezes você passar por alguma situação não saudável, equivocada que fizeram com você, e você moldar aquilo como aprendizado, como uma sabedoria, né? O que você está fazendo com aquilo? Você está eliminando o seu orgulho. E às vezes essas situações acontecem com a gente, que é justamente para a gente exercer a sabedoria e diminuir o nosso orgulho.
nada acontece por acaso. Então, já dizia o pai, não cai uma folha de uma árvore se não for pela mão do pai. Então, às vezes, essas situações que acontecem com a gente, é para a gente ter sabedoria e eliminar nosso orgulho, né? Então, você veja como o aprendizado ele é bastante interessante. Você enaltece a sabedoria e diminui o orgulho. Então, essas situações, às vezes, acontecem com a gente para que a gente é uma ferramenta de instrução. E também pode ser uma ferramenta que, em algum motivo, você está sentindo, né, aquilo que você fez os outros sentirem em alguma época, né? Então, por isso que fala aqui sabedoria. Sabedoria nesse sentido também, né? De a gente passar por uma situação porque às vezes a gente fez algumas pessoas passarem por isso. Então aí, que orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir. Então é muito mais corajoso, muito mais inteligente, muito mais evolutivo para nós a gente ser ferido no sentido aqui de vários ferimentos, né, principalmente com as palavras, com as atitudes, do que ferir, né? Então, é assim, é melhor você dar do que receber. É melhor você ser ferido do que ferir, né? Então, aqui ele fala aqui, ó, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la. É difícil, mas é o caminho. Aliás, não tem nada fácil. Suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la. Que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. Isso, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é que uma manifestação do orgulho. Olha a palavra orgulho outra vez aí. Então, olha lá. Suportar uma injustiça que cometer. Vale mais ser enganado que enganar, mais ser arruinado do que arruinar. Então, quando a gente pratica isso aqui, nós temos a nossa consciência tranquila, que nós estamos caminhando segundo os preceitos de Jesus, né? Que às vezes a gente não entende o porquê, mas a nossa consciência, quando põe a cabeça no travesseiro e você sabe que você não feriu ninguém, que você não comeu injustiça, que você não enganou, que você não arruinou os outros, é um sono muito bom. É estar com a consciência tranquila. Então, é muito melhor a gente ter crédito do que ter débito. Então, toda vez que a gente vê numa situação dessa, pensa que o que nós estamos falando hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, que é melhor a gente sofrer do que fazer os outros sofrerem, né? Então, que é melhor a gente absorver isso, mas que é de uma grandeza espiritual, que e essa é a riqueza que as traças não vão corroer, porque você enraizou isso no seu espírito. Aquilo já é uma atitude sua. Você prefere andar para frente. Você já está no caminho, porque você já entende. Então o seu orgulho diminui à medida que você às vezes, como aqui fala, prefere ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar, ser injustiçado do que cometer uma injustiça. Isso sim é o seu tesouro, né? Essa é a sua caminhada. É melhor ter crédito que ter débito, por mais que seja duro. Porque lá no primeiro slide, nós falamos, o que nós falamos aqui? Nós falamos aqui
que não lhe permite enxergar além do presente. Quando a gente enxerga além do presente, a gente absorve isso, a gente começa a praticar isso com muito mais entendimento. Então, sempre orgulho. Então, a fé na vida futura e na justiça de Deus, a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune. Por isso que eu falei, o universo é muito mais sábio que nós. É a única que nos pode dar força para suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dissemos incessantemente: voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Né? No entanto, aí a Merchi Speire Borges falou isso. No entanto, olho por olho e dente por dente foi sempre mal interpretado pela humanidade. Não é uma lei para ser aplicada pelos homens. Trata-se da lei divina, conhecida como a lei da causa e efeito, que tem por objetivo a educação moral do espírito ao longo das reencarnações. Então, a lei da causa e efeito. Eu faço, eu recebo. Né? Eu faço bem, recebo bem. Faço o mal, recebo lições, aprendizados mais duros, né? Então, aqui, a lei da causa e efeito. Ela monitora as ações boas ou más cometidas pelo homem no presente, para o acerto de contas futuras. Portanto, é instrumento de justiça e de educação e não uma imposição aleatória. Quando o sofrimento se instala, certamente é chegado o momento de acerto de contas para a reabilitação do espírito. É a lei da causa e do efeito. Ninguém fica impune, né? E todo mundo vai dar conta daquilo que fez. É importante refletir muito bem antes de tomar qualquer decisão vingativa, por menor que seja, para que não sobrevenha mais tarde o arrependimento. Ninguém tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. As leis divinas são iguais para todos, justas e precisas. Ninguém conseguirá fraudá-las. Ninguém frauda as leis de Jesus. Então, a lei da causa e efeito. Então, quando uma pessoa está cometendo um equívoco, um erro, nós temos que ter compaixão, porque a lei da causa e efeito já está agindo. Não naquele momento, a gente não tem, o universo vai fazer essa lei agir, porque é uma lei e que não pode ser fraudada, em algum momento vai. Então, por isso que quem tem fé na vida futura consegue compreender melhor, porque existe essa lei de causa e efeito, que todos nós estamos sujeitos a ela. Somente o perdão tem o poder para interromper a trajetória do mal. O perdão consagrado no alto da cruz florescerá no coração daqueles que seguem Jesus. Não foi em vão que ele doou a própria vida em benefício da humanidade. Né? Essa aqui eu vou repetir porque é muito bacana. Somente o perdão tem o poder para interromper a trajetória do mal. Perdão do coração, o perdão sincero, o perdão sem condicionante. O que é um perdão sem condicionante? Aí eu perdoo mais se acontecer isso, eu perdoo mais se acontecer aquilo. Eu perdoo, mas eu nunca mais vou pensar bem para aquela pessoa. Então, o perdão é perdão. Perdão é do coração, não existe condição para o perdão. O perdão não tem condicionante. Somente o perdão tem o poder para interromper a trajetória do mal. O perdão consagrado no alto da cruz, né, florescerá no coração daqueles que seguem Jesus. Não foi em vão que ele doou a própria vida em benefício da humanidade. Então aí, ó, a sabedoria superior tolera, a inferior julga e a superior alivia. A inferior culpa, a superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que só o coração fala para quem sabe escutar. Chico Xavier. Então nós temos que tolerar, nós temos que perdoar, né? E nós temos que viver de bem com a vida e de bem com nós mesmos, independente dos equívocos que nós cometemos e dos equívocos que são cometidos contra nós, tá? Então, por hoje era isso.
Eu desejo aqui o meu boa noite, mais uma vez pedindo que os nossos mentores espirituais, que Jesus, o Mestre dos Mestres, nos abençoe, nos dê paz, nos dê paciência, nos dê força e que nos proteja, e que a semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Um bom final de semana a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Amém.